Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia tão especial. Hoje estamos à terça-feira, dia 18 de fevereiro do ano 2025. Terça-feira, dia 18 de fevereiro do ano 2025, e somos gratos a Deus, agradecidos ao Senhor, por Ele nos permitir de estar aqui hoje para compartilhar com todos vocês esta transmissão ao vivo, para compartilhar a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando. Um coração cheio de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo, por tudo aquilo que Deus já fez e por tudo aquilo que Deus irá fazer. Agradecidos a Deus pela chuva, tivemos uma linda chuva nestes dias aqui na cidade de Cacequi e ainda o tempo continua nublado com aspecto de chuva. Graças a Deus por este dia que Deus nos deu, um dia refrescante, sem calor, agradecidos ao Senhor por tudo isto. Somos gratos ao Senhor. Olha que a gratidão é algo que deve estar sempre no nosso coração. E um homem que deveria ser muito grato e que deveria agradecer sempre seria Ló e agradecer ao seu tio Abrão. Nós começamos ontem com esta série na porta ou nas portas de Sodoma. Ló, sobrinho de Abrão, que o acompanhou na peregrinação para uma terra que Deus tinha chamado a Abrão. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo número 14 de Gênesis: bom dia, nossa irmã Maria. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço para a nossa irmã Maria, para o nosso irmão Beto, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Venha abençoar os seus filhos, que Deus venha derramar da sua graça sobre a sua casa. Estamos no capítulo 14 de Gênesis, onde vem existir uma guerra. Vem acontecer uma guerra. E o que tem que ver isto com Ló? Já vamos descobrir. O nome de um rei Gedorlaomer, rei de Elão. Este rei, ele dominava toda aquela região. E aquela região de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, que estava tudo situada perto do Mar Morto, ou do Mar Salgado, como diz em algumas traduções da Bíblia, eram dominadas por ele. E aquele povo já fazia mais de uma década que estava pagando impostos para este rei. Mas chegou um bom dia em que 5 reis vão se rebelarem contra ele. E ele vai trazer junto com ele 3 reis mais, que eram aliados seus, e vai vir a guerra contra Sodoma, contra Gomorra, contra Zoar, contra todas aquelas cidades que se rebelaram contra ele. E ali, no meio de Sodoma, estava Ló. Pois a palavra de Deus nos diz que Ló, sobrinho de Abrão, se separou de Abrão.
Abraão deu para ele escolher para que lugar ele iria. E ele tomou uma escolha equivocada, uma decisão errada. As decisões, quando nós queremos tomá-las, elas devem ser pensadas, devem ser apresentadas diante do trono do Senhor, precisam serem aprovadas por Deus. Logicamente que a decisão de Ló, ela não estava sendo aprovada por Deus. Em ele ir, levando suas tendas até as portas de Sodoma, que é o que nos diz o capítulo número 13, no verso número 13, que diz que os homens de Sodoma eram maus e muito pecadores diante do Senhor. No versículo 12 diz que Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló habitou nas aldeias da planície, tomando posse até Sodoma. Ló saiu rico do costado do seu tio. Ele tinha gado, ele tinha posses, ele tinha servos, que estes próprios servos ou pastores de Ló foram os que começaram com as intrigas com os pastores de Abraão. E diante desta situação, teve que haver uma ruptura, uma separação entre os dois, para que tudo continuasse em paz. Bom esse mate, minha irmã Maria. Nome de Jesus. Tinha que ter essa separação, deveria de acontecer. Agora, Ló tomou uma decisão errada. Ele foi levando as suas tendas, as suas posses, pela campinha, pelos vales, até chegar a Sodoma. Esse é um erro que muitos cometem. Muitos cristãos cometem esse erro ao tomar uma decisão, por exemplo, de, vamos dizer assim, de deixar de congregar. E deixam de congregar. Bom dia, nosso irmão José Nazareno, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Os domingos pela manhã nós assistimos ali a live dele, quando está fazendo ali na rádio Sentinela Pampiana, na cidade de São Francisco. Grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. E tomam decisões erradas. Mas essas decisões, elas vão sendo tomadas aos poucos. É aquilo que nós muitas vezes fazemos e cometemos esse erro. De ir nós distanciando, pouco a pouco, da igreja do Senhor. Bom dia, Juan Carlos Silveira, Chile, em Chile. Não é chileno não, ele é uruguaio puro e torce para o Nacional. Bom dia, meu irmão Juan Carlos, que Deus abençoe poderosamente sua vida, a vida da sua esposa. Ele entende perfeitamente o português e fala o português também. Então, um grande abraço, meu irmão Juan Carlos. Estamos mateando e compartilhando uma palavra de Deus. Então, dizia, amados, que tem pessoas que vão tomando essas decisões erradas, mas vão indo aos poucos. Aos poucos. E hoje tem se alastrado, poderíamos dizer assim, ou tem se misturado no meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré,
Porque a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é uma instituição divina, a igreja não é uma denominação, pastor nenhum é dono da igreja, é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja ela deve mover-se, deve movimentar-se, deve caminhar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. A igreja é uma assembleia, a igreja é um corpo, onde está bem formada, onde cada membro tem a sua tarefa, tem a sua função. Agora, hoje tem corrido por aí de que não é necessário congregar mais porque eu sou igreja. Quem disse para você que você é igreja? Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo de Deus. Agora, você sozinho na sua casa não é igreja nenhuma. Estou falando para aqueles que têm esse pensamento de que não é necessário congregar. E isto vai, assim como fez Ló, que foi indo aos poucos até chegar às portas de Sodoma. E muitos crentes fazem isto, vão indo aos poucos até deixarem de congregar. Decisões erradas, pensamentos equivocados, se deixam guiar pelas emoções, pelo egoísmo, pela avarícia, pela ânsia de poder. Isto eu creio que levou a Ló também para chegar até Sodoma, pois ele olhou desde a montanha e estava junto com seu tio Abrão que criou a Ló, pois o seu pai, Arã, tinha falecido. E ficou então seu tio Abrão a cargo dele. Quando Abrão parte para a terra prometida, para Canaã, ele leva consigo, nos diz a palavra de Deus, no capítulo 12 de Gênesis, ele leva junto a Ló. Agora, o interessante é, e que eu me pergunto isto, por que Abrão levou a Ló? Deus falou para ele e disse: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele levou a Ló, seu parente. Talvez movido pela compaixão, pelo amor, pelo sentimentalismo. Sabe, na vida do cristão, agora que utilizei essa palavra, muitas vezes o sentimentalismo é um inimigo também da nossa fé. É um inimigo da nossa fé. Quantas vezes ouvimos de pessoas que dizem: ai pastor, eu estava pronta para ir para o culto, mas chegou fulano, chegou fulana, e eu não posso deixar ele sozinho. Cuidado. Cuidado, porque isso pode até tornar-se uma constante a cada domingo ou a cada dia de congregar. Mas o certo é que Ló, agora ele estava em Sodoma. Ele tinha alguns bens, tinha. Mas agora vai vir este rei chamado, do vizinho, misericórdia, daqueles que às vezes buscam nomes bíblicos para colocar nos seus filhos. Gedar-Laomer. Este rei, junto com outros 3 reis, Anafel, Arioque, Elão, Tidal, estes reis foram contra Sodoma. Logicamente, Sodoma, Gomorra, Zoar e as outras cidades se levantaram contra estes reis porque não queriam pagarem mais imposto. Eles queriam a sua liberdade, mas fracassaram no seu intento.
porque foram derrotados por estes 4 reis e foram levados prisioneiros, donde também foi Ló, junto com a sua família e todos os seus bens. Praticamente perdeu tudo. Que estaria pensando Ló? Qual seria o pensamento de Ló? Por que briguei com meu tio? Por que escolhi este lugar? Abraão ficou lá nas montanhas. Abraão ficou na luta. Abraão ficou peregrinando pelo deserto, pelos vales, pelas montanhas, procurando pastagens para o seu gado, procurando constantemente água. Aí estava debaixo da proteção de Deus. Abraão é um exemplo da vida que o cristão deve levar. Hoje nós oferecemos o evangelho tão fácil, o evangelho tão, poderíamos dizer assim, tão fajuto, adulterado, de que as coisas se conquistam fácil, de que tudo vai cair do céu. O único que caiu do céu foi o diabo. Ele foi expulso de lá. Por isso que ele caiu. Esquece o que diz em Mateus capítulo 6, verso número 33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isto o evangelho do Senhor. Primeiro devemos de buscar o reino dos céus, buscar a sua justiça, buscar a presença de Deus, consagrar nossas vidas a Deus, viver em santidade, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou seguro que Deus não vai permitir que falte absolutamente nada na sua casa. Fui jovem, envelheci e nunca vi um justo desamparado, nem a sua família mendigar o pão, disse o salmista. Ninguém que está nas mãos de Deus, que caminha com o Senhor, vai passar necessidade alguma. Mas hoje, esse evangelho adulterado que está sendo pregado, coloca o olhar nas coisas, assim como fez Ló. Ló olhou para as pedras, olhou para as montanhas, olhou para os caminhos tortuosos, difíceis de andar. Ló olhou para todas as dificuldades que ia ter, mas também ali estava aquele vale bonito, de fácil acesso. Ele decidiu ir para o vale de fácil acesso. Então muitos preferem o caminho largo, espaçoso, antes que o caminho angosto. A porta estreita. Não querem entrar em uma porta estreita. Ló vai ser prisioneiro. Ló vai ser levado cativo. Que passaria pela cabeça de Ló? Que passa pela sua cabeça quando a prova vem e não tem a quem recorrer? Não tem ninguém para pedir oração.
não tem ninguém com quem conversar a respeito das suas lutas, das suas provas. O que passaria por a cabeça de Ló? Que tristeza, que lamentação. Tomei a decisão errada, talvez ele estaria pensando. Eu pensei que as portas de Sodoma seriam seguras, mas a palavra do Senhor está nos dizendo que os homens de Sodoma eram maus e muitos pecadores diante do Senhor. Aí poderíamos entrar no outro tema. A palavra de Deus diz que quando nós convertemos, as coisas velhas passaram e todas são feitas novas. Então, por que volta? Para que volta a velha roda de amigos mundanos e pecadores? Por que volta a sentar-se na cadeira dos escarnecedores? Daqueles que escarnecem da fé, daqueles que falam mal da igreja, daqueles que zombam dos pastores, daqueles que zombam do próprio Deus, ignorando o que fala lá em Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Para que voltar atrás? Para que ir às portas de Sodoma? Para que estar nas portas de Sodoma? O inimigo, ele não dá absolutamente nada. E se ele chega a dar, ele vai cobrar muito bem, com juros elevadíssimos, com juros que você nem sequer imagina, com juros que você nem sequer imagina de tão altos que são. E Ló agora estava experimentando isto. Estava acorrentado, junto com a sua esposa, suas filhas, sua família. Todos aqueles que formavam parte da sua casa. Prisioneiros. Talvez para serem vendidos como escravos, ou para trabalharem para este outro rei perverso também. Mas nos conta a palavra de Deus, que um homem, ele chegou a fugir. E a palavra de Deus do versículo 10, do capítulo número 14. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E ao fugir o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, caíram ali, mas fugiram para o monte os que sobreviveram. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todas as suas provisões e partiram. E diz a palavra de Deus: também levaram consigo a Ló, sobrinho de Abrão, com seus bens, pois ele habitava em Sodoma, e partiram. Mas um que escapou veio e relatou a Abrão, o hebreu, que habitava nos carvalhais de Mamre, o amorreu, o irmão de Aner, o irmão de Escol, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado cativo, armou os 318 jovens nascidos em sua casa, e ele os perseguiram até Dan.
E dividindo-se eles e os seus servos contra eles de noite, eles os atacaram e os perseguiram até Obá, que significa, que fica, à esquerda de Damasco. Assim recuperou todos os bens, também o seu sobrinho Ló com seus bens, e também as mulheres e o povo. Abrão não guardava rancor. Abrão não guardava rancor. Sabe o que eu vejo da figura de Abrão, desta história bíblica? Dele levantar-se e ir para resgatar ao seu sobrinho e a todo aquele povo que tinha sido aprisionado. Eu vejo Abrão como um intercessor. Alguém que se colocou na brecha para lutar contra as hostes espirituais pelos seus irmãos. Quantas vezes você ora pela sua congregação? Quantas vezes você se coloca na brecha e ora e clama pelos seus pastores, pela família dos seus pastores? Eu vejo Abrão como um intercessor, alguém que se colocou no lugar de Ló, seu sobrinho, seu irmão, e foi. 318 jovens que tinham nascido na sua casa para resgatar a um povo que tinha sido aprisionado. Abrão, direcionado por Deus, ele vai vencer. Deus nos chamou para ser vencedores. Agora, deixa eu fazer uma ilustração para você. E se você não me acreditar, pesquise. Todo animal, Marcelo, tem o seu predador. Por exemplo, o leão é um caçador por excelência. E o leão pode caçar um búfalo, que pesa 100 vezes mais que o próprio leão, que tem mais forças. Mas que tipo de búfalos eles caçam? Aquele que está separado da manada. Aquele que vem caminhando sozinho. Ele é uma presa fácil para o predador. O que eu quero dizer com isto? Que nós devemos voltar aos princípios da igreja primitiva. A igreja primitiva era unânime na oração e no partir do pão e na comunhão. Tinha unanimidade na igreja do Senhor. Ora, nós no nosso corpo, se nós cravamos uma unha, ou nós cravamos uma espinha, no nosso pé, todo o corpo sofre. Então, assim também deveria ser na igreja do Senhor. Quando o irmão está doente, quando o irmão está debilitado, quando o irmão quer desistir, ele necessita de você, ele necessita de mim, ele necessita um braço amigo. Quando o irmão está passando por dificuldades financeiras,
Ele necessita de você, ele necessita de mim, para poder socorrê-lo naquilo que for possível. Que nós podamos aprender através desta história bíblica, que nós podemos enfrentar o inimigo para resgatar ao nosso irmão que, por diversas razões, caiu nas mãos dos inimigos. Muitas vezes nós sentamos e julgamos e não oramos pelos nossos irmãos. Abraão poderia ter ficado na sua casa, ou como fazem muitos, bem feito, ele buscou, ele encontrou. Ele poderia estar tão bem aqui comigo, mas não, Abraão não fez isso. Ele armou 318 jovens e disse: vamos resgatar a este povo. Vamos ao resgate de Ló. Quantos Ló você conhece? Eu conheço, que estão esperando por nós. Meu Pai e meu Deus, Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, eu quero agradecer-te nesta manhã, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, meu Deus. Senhor, que tu venhas, Pai eterno, neste dia, dar-nos a sabedoria, dar-nos o entendimento, ó Deus, para que possamos alcançar aqueles que um dia estiveram na tua casa e hoje são prisioneiros do inimigo. Que podamos levantar-nos em fé e correr, Senhor Deus, ao resgate dessas almas que estão aprisionadas pelo inimigo. Senhor, que tenhamos uma terça-feira abençoada, cheia da tua graça e cheia do teu amor. Que tu venhas abençoar a cada pessoa que se conectou, a cada pessoa que vai assistir esta transmissão. Senhor, que sejas tu alcançando-os com teu amor e com a tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz e a misericórdia do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.